envolvidos com muita paz. O assunto que nós vamos conversar nesta tarde é a respeito do nosso comportamento e o que este comportamento interage com as pessoas, com a sociedade, com a nossa vida. E nós vamos começar então com uma historinha que nós retiramos de uma revista que foi feita uma adaptação de uma história de uma revista de quadrinhos de uma revista de quadrinhos do bordo da Vale, quando existia Vale. Bem antiguinha essa historinha. Mas é uma historinha bem interessante que fala, que dá pra gente fazer uma conexão com o nosso comportamento. E fala sobre o eco. Diz que uma vez, um menino chamado Henrique levava suas cabras às montanhas para pastar. Certa vez, uma delas, a cigana, escapou e saiu correndo para um grande vale, onde o som ecoava. Henrique chamava cigana e ouvia logo em seguida, ao som da sua voz, repetir-se ao longe: cigana. Sem compreender o que se passava, Henrique respondia: quem está aí? E novamente ouvia o som da sua voz repetir-se: quem está aí? Irritado, Henrique gritava: não me imite, seu bobo. E ao longe o som repetia-se: bobo. Henrique xingava e o eco respondia: venha cá, vou lhe dar uma surra. Surra, escutava ele. Aparece, seu covarde. Covarde? Mais tarde, já em casa, a mãe de Henrique perguntou-lhe por que havia demorado tanto a regressar. Henrique então explicou: mamãe não quis preocupá-la, mas lá havia um menino mal-criado e covarde. Ele me xingou e logo não quis aparecer, porque eu disse que iria bater nele. A mãe de Henrique resolveu acompanhar o filho às montanhas no dia seguinte, combinando que ao chegarem no vale, Henrique deveria chamar o menino mal-criado, perguntando-lhe se desejava ser seu amigo. Olha, Henrique, falou a boa senhora, diga-lhe apenas coisas boas e bonitas, está bem? Está bem, mamãe. Ao chegarem no imenso vale, Henrique gritou, alto e forte: menino, quer ser meu amigo? Ouvindo em seguida: amigo? Vamos brincar? Brincar? Você é simpático? E o som do eco então respondia: simpático? Então a mãe ensinou o que era o eco e explicou que com as pessoas também é assim. Quando quiser ouvir respostas agradáveis, comece você dizendo coisas agradáveis. Você verá, meu filho, que existe um eco na alma de cada um de nós, que responde de acordo com aquilo que nos é dito. E com a nossa vida, com as pessoas que nós nos relacionamos, com a sociedade, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, as coisas funcionam mais ou menos assim. Vai depender das nossas ações, das nossas palavras, das nossas atitudes, o que nós vamos ter de retorno com as pessoas e até mesmo com a sociedade. Então, se nós queremos mais amor no mundo, nós temos que começar por nós, a dar mais amor ao mundo. Se nós queremos mais responsabilidade com as pessoas, mais responsabilidade com a nossa equipe de trabalho, mais responsabilidade na nossa casa, mais responsabilidade da vida, das pessoas, da sociedade, a responsabilidade precisa começar por nós. Se queremos mais disciplina, também. Então, tudo aquilo que a gente quer, a gente precisa, então, começar por nós. E nós podemos perceber isso muito claramente quando nós estamos muito agitados, muito nervosos, muito irritados. Nós nos irritamos com tudo e parece que tudo dá errado, né? Quando a gente está muito apressado porque já está atrasado para algum compromisso, alguma coisa, ou estamos irritados, de mau humor, cansados, alguma coisa nos incomoda. Derrubamos as coisas no chão, viramos, estragamos, quebramos, nos machucamos às vezes, né? Que acabamos batendo o cotovelo, batendo o joelho, batendo o pé e ficamos mais irritados ainda. Então, é a vida, é a sociedade, é o que nos está ao nosso redor. São as nossas energias que nos retornam tudo aquilo que nós produzimos. Isso chama-se lei de ação e reação. Então, a lei de ação e reação, ela reage exatamente para nós, da forma como nós reagimos com os outros. Então, nós somos criados para fazer o bem, para transmitir o amor. E quando nós fizemos o contrário, nós temos problema.
Porque o contrário também vem ao nosso encontro. E aí nós temos dificuldades, nós sofremos, nós choramos. Nós falamos tanto que queremos ser bem tratados. Então nós precisamos começar a tratar bem as pessoas. Principalmente dentro do nosso lar. O nosso lar é a nossa primeira escola, da qual nós temos que prestar muita atenção. Como é que está sendo o nosso comportamento? Porque muitas vezes nós somos muito bonzinhos, somos educados, gentis, em outros lugares. O centro espírita, principalmente, né? A gente procura fazer o melhor, porque aqui a gente sabe que nós estamos aqui nessa caminhada evolutiva da Terra para ser melhor. E ser melhor quer dizer, precisamos tratar as pessoas de forma mais educada, carinhosa, com respeito, com atenção, com paciência, com benevolência, com caridade. E aqui no centro espírita, a gente geralmente faz isso, né? Mas às vezes na nossa casa a gente esquece um pouquinho. E aí a máscara cai e a gente então faz como o menino Henrique, não é? Tudo aquilo que os outros nos dizem nos irrita tanto que a gente dá o retorno da mesma forma, mal-humorada, mal-criada, ofendendo o outro também. E nós precisamos prestar atenção. Se a nossa primeira escola é a família, ali precisa concentrar a nossa atenção para sermos melhores. Se temos alguém dentro do nosso lar que nos irrita muito, que nos tira do sério, que nós gostaríamos que a pessoa fosse diferente, então comecemos por nós. Fazer as coisas de forma diferente, para que o outro então perceba a nossa mudança e a partir daí haja uma transformação. Chico Xavier tem uma historinha muito interessante quando ele conta que certa vez uma senhora que brigava muito com seu esposo, discutiu muito, ela reclamava muito do esposo no centro espírita onde Chico trabalhava, mas dizia que o marido dela era muito difícil de relacionamento e eles acabavam brigando. E o Chico disse, então eu vou lhe dar um remedinho para que você então consiga compreender melhor o seu esposo. E aí ele deu um vidrinho para ela. E ele disse assim, todas as vezes que o seu marido lhe disser alguma coisa que você não goste, e você tenha vontade de responder algo para ele mal-criado, mal-humorado, novamente, dar o retorno daquilo que ele lhe disse que não foi uma palavra adequada, não foi uma ação adequada naquele momento, você tome um pouquinho deste remédio, mas deixe na boca, não engula. Só engula este remédio depois que você se acalmar. E foi o que a mulher fez. Pegou o remédio, levou para casa. Aí no dia a dia com seu esposo, quantas vezes ela se irritava com alguma coisa que ele tinha feito, ou alguma coisa que ele havia dito para ela botava o remedinho na boca. E prestava atenção no que Chico dizia. Não engole o remédio, ela não engolia. E tentava se acalmar. Quando se acalmava, ela engolia o remedinho e a raiva já tinha passado. Terminou, tomou todo o vidrinho do remédio e voltou para o Chico. Chico, aquele teu remédio foi muito bom. Milagroso, eu quero mais um vidro. Aí o Chico então lhe explicou que ele não tinha remédio nenhum, era água. Então ele pedia então que ela colocasse aquela água na boca e não ficasse com ela, enquanto não tivesse a raiva, a vontade de responder. Só engolisse depois que se acalmasse. E dessa forma então o ambiente da sua casa foi se harmonizando, porque ela não retornava ao seu esposo as mesmas palavras agressivas em que ele havia lhe transmitido. E ele então acabou também se acalmando. E conosco também a gente poderia utilizar esta historinha de Chico, esta lição do Chico para a nossa vida. Quando tivermos vontade de dizer alguma coisa, que colocamos uma aguinha na boca e fiquemos com aquela água até nos acalmar. Porque é muito comum conosco acontecer que a gente, na hora da raiva, na hora em que a gente perde o trilho, onde a gente faz coisas que não é da nossa origem, que é fazer o certo, o correto, a gente diz coisas que não deviam. E logo depois a gente vem se arrepender. Mas ele já foi dito, não tem mais como retornar aquela palavra. Já magoou, já ofendeu, e o outro nosso companheiro de jornada acabou saindo tão magoado e ofendido conosco. E aí dá um trabalho imenso, né? Pra gente retornar e refazer aquela caminhada de pedregulhos. Porque a gente se machucou e machucou o outro também. Então que nos sirva então, que a gente consiga pensar nessa historinha quando algo nos aborrecer. No trânsito também, né? Como a gente perde a calma no trânsito, né? Alguém nos fecha a frente, a gente já fica furiosa. Que a gente tenha calma e compreenda que nós estamos num interagir. Nós estamos uns com os outros e somos espíritos ainda em aprendizado. E o espírito que está em aprendizado, ele erra bastante ainda, porque ele ainda não sabe as coisas certas. Então ele precisa acertar, apagar, errar e repetir. E todos nós que estamos no planeta Terra, com exceção de alguns missionários que a gente percebe que são criaturas diferentes,
todos nós estamos no mesmo barco, mais ou menos no mesmo grauzinho, o grauzinho de que precisamos nos exercitar os comportamentos e as virtudes adequadas ao Filho de Deus. Então, o universo, o mundo, a sociedade, nos retorna exatamente aquilo que nós colocamos no mundo, no universo, nas pessoas. E para isso, então, nós trouxemos uma historinha que eu vou ler para vocês, para que a gente realmente consiga reproduzir de forma correta o que é falado nessa história, que tem como título A Troca do Pneu. Conta-se que uma senhora, certa vez, a 1h, já estava no acostamento, esperando que alguém parasse para ajudá-la a trocar o pneu furado do seu carro. Finalmente, o motorista estacionou por perto e se aproximou. E ele disse: "Meu nome é Brian, posso ajudá-la?" Ela ficou preocupada, porque ele estava vestido com simplicidade, o carro era maltratado, bem diferente do dela, que era novinho em folha. E ela pensou: e se ele fosse um assaltante? Mas ele foi logo pegando o macaco e rapidinho trocou o pneu. Ela não sabia como agradecer. Perguntou quanto lhe devia. Brian sorriu. Não foi nada. Gosto de ajudar as pessoas quando tenho chance. Sou grato a Deus pelas dádivas recebidas, embora viva modestamente. Tenho um lar abençoado, disse ele, uma esposa adorável. Se realmente quer me reembolsar, da próxima vez que encontrar alguém em dificuldade, tente fazer o mesmo. E partiram os dois, ela e o Brian. Alguns quilômetros adiante, ela entrou numa lanchonete de beira de estrada. A garçonete aproximou-se sorrindo. Seu sorriso era luminoso, não obstante os pés doendo, o cansaço por um dia inteiro de trabalho estafante. E havia ainda a sobrecarga da gravidez. A barriga proeminente revelava a avançada gestação. Atenciosa, ela limpou a mesa com cuidado, atendendo solícita a freguesa. A senhora admirou seu jeito carinhoso e se perguntava como alguém em tal situação conservava a disposição de exercitar a gentileza. Então, ela se recordou de Brian e da sua recomendação. Depois que terminou a refeição, enquanto a garçonete buscava troco para uma moeda de $100 que ela lhe dera, a senhora partiu. Quando a gestante voltou, ela notou que algo havia escrito num guardanapo, sobre o qual havia mais 4 notas de $100. Ela não conteve as lágrimas ao ler. Alguém me ajudou uma vez, e da mesma forma lhe estou ajudando. Não me deve nada, eu já tenho o bastante. Se realmente quiser me reembolsar, não deixe esse círculo de amor terminar em você. Naquela noite, quando se deitou a garçonete, ficou pensando no bilhete. Como aquela senhora podia saber o quanto ela e o marido precisavam daquele dinheiro? Virou-se para ele, que dormia ao lado, deu-lhe um beijo e sussurrou: tudo ficará bem, meu querido. Eu te amo muito. Brian. Então vocês vejam a vida nos retornando aquilo que a gente coloca ao mundo. As nossas ações, as nossas palavras, as nossas atitudes. Tudo aquilo que a gente faz pelo bem, para o bem, a vida nos retorna. Nos retorna de alguma forma. Não nos retira as lições necessárias à vida. Não nos tira as lições necessárias que precisamos ainda neste planeta, que é a nossa escola da vida. Mas essas lições se tornam mais brandas, mais fáceis, com uma compreensão melhor, porque nós vamos com mais ânimo, com mais vontade, com mais disposição. E cientes de que esta passada aqui é apenas mais um período de escola de aprendizado, mais um período da nossa evolução espiritual, mas que passará.
Passará porque somos criaturas nas quais fomos criadas para um mundo tão belo, para a felicidade, para o destino de uma perfeição relativa. Então, na medida em que vamos compreendendo essas energias que nos acolhem, essas energias que estão ao nosso retorno, e possamos transmitir a todas as pessoas que estão à nossa volta o melhor também retorna a nós. Conta-se também que certa vez um rapaz, estudante de medicina, que passava por grandes dificuldades para conseguir se manter nos estudos, ele vendia livros para conseguir manter as suas despesas durante o período em que ainda era estudante. Mas aquela semana era uma semana muito difícil. Ele não havia conseguido vender nada dos seus livros, estava completamente sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para comer. Ele já estava desanimado, com vontade de desistir do seu objetivo, do seu sonho de ser médico. E ele resolve então uma última alternativa: bater na casa de uma pessoa. Bate na porta e pensa em pedir algo para comer. Mas quando ele vem abrir a porta, é uma senhora bem vestida, bonita, e ele fica com vergonha. E ele apenas pede a ela um copo de água. Mas ela percebe que aquele moço que estava ali na sua frente tinha fome. Então ela vai até a cozinha e pega um copo bem grande, bem farto, de um leite muito gostoso, e apresenta a este rapaz. Ele toma aquele leite, bastante, bem devagar, pensando como é que ele ia fazer para pagar aquele leite, pois ele não tinha nem dinheiro, nem tostão para pagar. Termina de tomar o leite e pergunta à senhora: quanto lhe devo? E ela diz: não, você não me deve nada. Eu aprendi com a minha mãe que aquilo que nós pudermos fazer aos outros não deve, aquilo que a gente dá com amor e carinho não deve ser cobrado. E ele então sai daquela senhora, daquela casa, renovado, disposto a continuar lutando pelo seu sonho. Passam-se os anos. Essa senhora que havia dado aquele copo de leite para aquele rapaz, ela começa a ter uma doença muito grave, e uma doença que ainda não tinha muita cura, não tinha muitos médicos que trabalhavam a respeito daquela doença. Ela procurou todos os recursos, mas estava muito difícil a sua cura. Então até que o médico lhe indicou uma cidade vizinha, onde ali havia um especialista que estava estudando aquela doença. E ele já havia obtido alguns resultados produtivos, alguns resultados positivos em relação àquela doença. E encaminhou então ela para aquela cidade. E ela foi. Se internou no hospital e ali ficou sob o tratamento. O tratamento dela foi longo, muito longo. Ela ali ficou por vários meses. E o médico, então, era muito dedicado àquela paciente. Ele fez de tudo para salvá-la. E conseguiu. Depois de alguns meses, ele conseguiu o êxito e ela, então, estava curada. Ela estava se preparando, arrumando as suas coisas, porque recebera a alta do hospital para retornar, para voltar ao seu lar. Mas ela estava preocupada, porque aquele hospital era um hospital muito caro. E ali, aquele tratamento, ela sabia que tinha sido um tratamento muito caro também. E ela não tinha recursos, ela não tinha dinheiro para pagar aquele tratamento. E ela pensou que teria que vender a sua casa para quitar uma parte e ainda passaria o resto da sua vida pagando ainda as outras prestações, porque ela não tinha nem bem suficiente para pagar todo aquele tratamento. Foi então que veio a conta do hospital. Vinha no envelope, ela abriu o envelope, e no envelope estava tudo o que ela havia gasto. E embaixo vinha uma observação: pago integralmente, há muitos anos atrás, com um copo de leite. Dr. Brian. O mesmo médico, o mesmo rapaz que ela havia lhe dado um copo de leite, hoje era o médico daquela especialização da qual ela necessitava. E ele reconheceu pela sua ficha e pelos seus dados que aquela era a senhora que havia lhe ajudado alguns anos atrás. E um gesto dela, um pequeno gesto dela, conseguira com aquele rapaz se transformar num excelente médico. E no seu tempo, no momento em que ela precisava, foi aquele rapaz que lhe ajudou. A vida mais uma vez nos dizendo: se nós colocamos o amor na vida, o retorno é o amor. Mas também o contrário também acontece. E é por isso que é bem comum
Muitas vezes a gente vê as pessoas tão mal-humoradas, depressivas, são sem vontade de viver. O suicídio mesmo, que é um dos grandes males que assola o nosso tempo, porque as pessoas ainda não compreenderam que a vida, a escola da vida nos exige atitudes de ânimo, de vontade, atitudes de amor, atitudes de caridade. Caridade nada mais é do que o amor em ação. Então a escola da vida, a escola da terra, o que ela nos pede, o que ela nos impõe, é a lei do amor. Então todas as vezes que nós agimos sobre a lei do amor, temos o retorno dessa lei do amor a nosso favor. Mas todas as vezes que nos afastamos da lei do amor, temos problemas, temos dificuldades. E muitas vezes queremos fugir. E a fuga é muito pior. Oh, quantas lamentações. Quantos séculos depois de resgate no momento de fuga através do suicídio. Porque são irmãos equivocados, que ainda não compreenderam a mensagem do nosso mestre, que ele foi bem claro na mensagem do amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, tem um espírito amigo chamado Lázaro, que ele nos fala, no capítulo da lei do amor, que no início nós somos instintos. Depois, um pouquinho mais evoluídos, nós somos sensações. A nossa chegada, o nosso ponto de chegada, são os sentimentos. E o ponto alto desse sentimento é o amor. E esse espírito amigo diz que nós precisamos prestar atenção, porque o instinto foi na nossa caminhada, no nosso começo de caminhada, no nosso ponto de partida. Mas nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir, nós precisamos melhorar. O nosso objetivo é chegar no ponto de chegada, nos sentimentos. E o ponto alto do sentimento é o amor. Então, quando estamos ainda no ponto de partida, que é o instinto, nós estamos muito atrasados. Porque nós estamos lá no início, quando já deveríamos estar quase na chegada do nosso objetivo. Nós ainda, sobre a terra, estamos ainda sobre as sensações. Mas precisamos acelerar o passo. Precisamos chegar logo nos sentimentos. E trabalhar com o sentimento do amor. Através da compreensão, através da benevolência, através da caridade, através da compreensão com os nossos irmãos, que às vezes são equivocados pela vida. São irmãos, às vezes, que não têm entendimento que nós temos. E nós já o temos muito a dar. Quando já nos dispomos a vir numa casa de oração, no sábado, às 2h da tarde, para escutar alguém nos falar sobre a lei do amor, é porque nós já estamos prontos a fazer algo mais. Se nós já vemos uma casa espírita, onde nos coloca tanto a reflexão sobre a vida, porque o diferencial do espiritismo é isso, é nos mostrar que nós somos os responsáveis pela nossa caminhada. O espiritismo vem nos dizer que nós não somos tão novinhos assim, não. O espiritismo vem nos dizer que somos espíritos antigos numa caminhada evolutiva. E podemos ainda dizer espíritos milenares. Então, espíritos que já têm uma grande bagagem de conhecimento. Então, o espiritismo nos diz: vamos lá, amigo, não há mais tempo para sentar, parar e ficar no meio do caminho sobre as sensações. É necessário agora você tomar uma atitude diferente. Uma atitude em relação à lei do amor, em relação aos sentimentos. Essa é a proposta. E nós que aqui estamos, viemos à procura disso. Porque quando já viemos a uma casa para escutar o Evangelho, para refletir sobre o Evangelho, a doutrina espírita que já nos coloca a razão em cima, muitas vezes, de outros sentimentos que nós não conseguimos compreender. Muitas vezes nós colocamos que tem que ser assim. Já o Espiritismo diz: não tem que ser assim, não. É assim porque você está agindo de acordo com o seu retorno. Mas pode ser diferente, sim, a partir do momento que você agir diferente. É o círculo do amor, é o círculo da vida.
Lembra a história do pneu furado? Não deixe o círculo do amor parar. Nós podemos, nós que estamos aqui, fazer a grande diferença. Quantas pessoas mais ou menos nós temos hoje aqui? Nós temos dificuldade para ver umas 150 a capacidade da casa? Mais ou menos, né? Umas 150 pessoas. Pensem bem. Se todos nós que estamos aqui na casa fizermos a diferença, pouquinho, um sorriso. O sorriso não custa nada. Né? E ainda fala-se a ciência que o sorriso, ele movimenta uma porção de músculos, ele traz a juventude. Porque a pessoa carrancuda fica velha logo e feia. O sorriso não. O sorriso, ele muda o comportamento das pessoas. A paciência. Mesmo que tenhamos que usar o remedinho do Chico, no começo, mas depois não vamos precisar mais. Mas se nós que estamos aqui conseguimos fazer a diferença, nós vamos fazendo com que outras pessoas também compreendam que algo está acontecendo conosco, algo muito especial, porque somos uma pessoa diferente. Estamos tentando ser diferente. Essa é a nossa proposta, essa é a proposta da doutrina espírita. Viver, mas viver com alegria, viver com vontade de ser diferente. A vida não pode ser um fardo pesado, de dificuldade, de desânimo, mas tem que ser um fardo aproveitando as lições da vida. Ela precisa ser encarada com alegria, com disposição. E quando então as tarefas da vida, as lições e as provas difíceis das quais nós precisamos passar vier ao nosso encontro, que tenhamos força, coragem e através do entendimento de que nós somos os responsáveis, que nós podemos modificar esta lição e que nós podemos aprender ela com a alegria de viver. As coisas vão ficando mais fáceis. Conta-se também que uma moça chamada Ruth, só para termos uma ideia do quanto que a vida, as nossas atitudes é que transformam o nosso dia a dia, a nossa visão perante a vida e o nosso comportamento. A Ruth conta que certa vez ela chegou numa sessão de hidromassagem. Enquanto ela se preparava para entrar na piscina, do outro lado ela escutava uma voz. Era uma voz forte, animada, cheia de vida. Exatamente como aquela manhã que começava. Exatamente como hoje, né? Um dia tão bonito, né? A voz firme dizia para uma amiga que estava do seu lado que ela havia gostado muito do livro que ela havia lhe emprestado. E ela ainda dizia que ela estava tão feliz porque quando estava indo para o seu trabalho, ela viu uma porção de cotovias caminhando ao seu redor. E ela achou aquilo tão lindo, tão lindo. Então ela ficou muito feliz, ela estava mais feliz ainda. Ruth então começava a pensar, que seria a dona daquela voz? Parecia, pensava ela, ser portadora de um certo requinte. Para ser tão agradecida naquela hora da manhã, ela devia ser uma mulher muito rica, pensou a Ruth. Ruth então pensou que ela também se sentiria feliz se ela não tivesse nada para fazer na vida, além de ler, nadar, passear, ver os animais, admirar o dia bonito que iniciava, sem se preocupar com o horário, sem se preocupar que o relógio estava passando o horário, ela teria que retornar ao trabalho. Ela também ficaria feliz, pensou ela, se tivesse uma casa de campo, onde pudesse ir nos finais de semana ou qualquer dia da semana, sem grandes compromissos. Se ela não tivesse mais nada, além de se divertir e descansar. Tomar uma xícara de chá com alguns amigos, quem não seria feliz podendo fazer tudo isso? Pensava ela. Então, ela contornou o armário do qual ela estava trocando roupa e se viu de frente com a dona daquela voz, alegre, firme e jovem. E ela estava acompanhada por alguns apetrechos daquela voz. Ela usava um uniforme amarelo e ela devia ter mais ou menos uns 50 anos. Ruth conhecia aquele uniforme. Ele sempre era acompanhado de esfregões, vassouras, espanadores de pó e baldes. A dona daquela voz, ela era empregada
entrada do local. Ruth sorriu, pegou a sua sacola de plástico e caminhou na direção da porta que levaria à piscina. Voltou-se e a moça, então, do uniforme, lhe disse: tenha um dia glorioso. Ruth foi para a piscina. Enquanto afundava o corpo na espuma, ela pôde ouvir 2 homens que conversavam na piscina ao lado. Um deles trazia uma voz cansada e triste. Ele falava das dores nos joelhos, das noites sem dormir e dos dias repletos de mal-estares. Tudo estava ruim para ele. A água estava quente demais, os jatos da água não eram suficientemente fortes para suas juntas endurecidas. Os médicos tinham demorado muito para diagnosticar a sua doença. Parecia um homem velho, mas ele não devia ter mais do que 50 anos. Analisando, e nesse homem, com a mão enfeitada com um anel de brilhantes, ele retirou a espuma do rosto. Então a Ruth começou a analisar uma e a outra situação. O uniforme amarelo e o anel de brilhantes. Ruth ficou a pensar. Naquela manhã, ela vira contentamento e descontentamento. E ela aprendeu que a alegria de viver é um apanágio de quem olha a vida com os olhos de ver. Então a vida está aqui. Está aqui para que nós possamos aproveitar. Aproveitar a vida é sermos criaturas melhores. Aproveitando as oportunidades que a vida nos dá para fazer o bem. Isso é aproveitar a vida. Aproveitar a vida vendo o que temos de belo que a vida nos proporciona. Ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, como Jesus dizia. E aprender com as coisas belas que a vida nos proporciona. Porque o contentamento e o descontentamento depende das nossas escolhas. A vida está aí. As lições estão aí para serem vivenciadas. Mas nós é que vamos dar o direcionamento, feliz ou infeliz, das lições que a vida nos proporciona. Se dermos o direcionamento feliz, as provas e as lições estão lá. Tem que ser cumpridas. Porque nós precisamos passar por este ano letivo da evolução. Mas vai ser mais tranquilo, mais fácil, mais feliz, com um sorriso no rosto. Mas se optarmos pelo descontentamento, a carga fica mais pesada. E a lição está ali. E nós não conseguimos compreender a lição. Tão perturbados e tão desequilibrados com a prova que a vida nos dá. Como nessa história do uniforme amarelo e do anel de brilhantes. Para encerrar a nossa conversa nesta tarde, nós vamos ler para vocês um texto que fala de um homem muito positivo, que tinha as ideias muito positivas. E nós vamos então, para que a gente possa analisar e levar isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Que quando as coisas ficarem difíceis, a gente se lembre que existem pessoas que levam a vida de forma com mais entusiasmo, com um olhar mais positivo, um olhar com mais alegria. E essa história fala de um homem chamado João. João era o tipo do cara que você gostaria de conhecer, diz o texto. Ele estava sempre de bom humor e sempre tinha algo de positivo para dizer. Quando alguém lhe perguntava como ele estava, a resposta sempre seria assim: se melhorar, estraga. Ele era um gerente especial, pois os seus garçons o seguiam de restaurante em restaurante, apenas pelas suas atitudes. Ele era um motivador nato. João estava sempre dizendo como ver o lado positivo da situação. Fiquei tão curioso com seu estilo de vida que um dia lhe perguntei, diz o texto: você não pode ser uma pessoa tão positiva o tempo todo. Como faz isso? E ele me respondeu: a cada manhã ao acordar, digo para mim mesmo: João, você tem 2 escolhas hoje. Pode ficar de bom humor ou de mau humor. Eu escolho sempre ficar de bom humor. Cada vez que algo
de ruim acontece, posso escolher bancar a vítima ou aprender alguma coisa com o ocorrido. Eu escolho aprender algo. Toda vez que alguém reclamar, posso escolher aceitar a reclamação ou mostrar o lado positivo da vida. Certo, mas não é fácil, argumentei com João. E João disse: a vida é feita de escolhas. Quando você examina a fundo toda a situação, sempre há uma escolha. Você pode escolher como reagir às situações. Você escolhe como as pessoas afetarão o seu humor. E a sua escolha é de como viver a sua vida. Eu pensei sobre o que João disse e sempre lembrava dele quando fazia uma escolha. Anos mais tarde, soube que João cometera um erro, deixando a porta do serviço aberta pela manhã, e ele foi rendido por assaltantes. Dominado, enquanto tentava abrir o cofre, sua mão tremendo pelo nervosismo, desfez a combinação do segredo. Os ladrões entraram em pânico e atiraram nele. Por sorte, ele foi encontrado a tempo de ser socorrido e levado para um hospital. Depois de 18 horas de cirurgia e semanas de tratamento intensivo, ele teve alta, ainda com fragmentos de balas alojados pelo seu corpo. Encontrei João mais ou menos por acaso, quando lhe perguntei como ele estava, e ele respondeu: se melhorar, estraga. Contou-me o que havia acontecido, ele perguntou: quer ver as minhas cicatrizes? Recusei ver seus antigos ferimentos, mas perguntei-lhe o que havia passado em sua mente na ocasião do assalto. Vejam o que João falou. A primeira coisa que pensei foi que deveria ter trancado a porta de trás, respondeu. Então, deitado no chão, ensanguentado, lembrei que tinha duas escolhas. Poderia viver ou morrer. E eu escolhi viver. Você não estava com medo? Perguntei. E os paramédicos foram ótimos, respondeu ele. Eles me diziam que tudo ia dar certo e que eu ia ficar bom. Mas quando entrei na sala de emergência e vi a expressão dos médicos e enfermeiros, fiquei apavorado. Em seus lábios eu li: esse aí já era. Decidi então que tinha que fazer algo. O que você fez? Perguntei. Bem, havia uma enfermeira que fazia muitas perguntas. Me perguntou se eu era alérgico a alguma coisa e eu respondi sim. Todos pararam para ouvir a minha resposta. Tomei fôlego e gritei: sou alérgico a balas. Entre as risadas, lhes disse: eu estou escolhendo viver. Opere-me como um ser vivo e não morto. João sobreviveu, graças à persistência dos médicos, mas também graças à sua atitude. Aprendi com ele que todo dia temos a opção de viver plenamente. Ao final de contas, a atitude é tudo. Então era essa a nossa conversa dessa tarde. Agradecemos a atenção de todos e desejamos a todos nós que possamos ter atitudes positivas perante a vida, percebendo que sempre nós temos escolhas. Nós podemos escolher pelo bem ou pelo mal. Que possamos sempre fazer as melhores escolhas, as escolhas do bem. Então agora convidamos a todos para continuarmos em sintonia com a espiritualidade amiga aqui presente e agradecer estes amigos que aqui estão, que nos ajudam tanto nessa nossa caminhada, que são amigos mais antigos do que nós, mais maduros, que compreendem essa nossa caminhada evolutiva, compreendem a nossa imaturidade, estão aqui nos ajudando a mais uma vez compreender um pouquinho mais sobre a nossa vida aqui na Terra. Que possamos, através desses amigos que nos ajudam com os bons conselhos, com as boas oportunidades que nos dão, possamos aproveitar a vida da melhor forma possível, aproveitando sempre para fazer o melhor daquilo que já temos condições de fazer. Vamos também aproveitar este momento e agradecer esta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo, do entendimento dessa doutrina tão esclarecedora, dessa doutrina que nos coloca como criaturas que estão aptas a fazer
Nós é que somos os responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. Que possamos, com a ajuda desses nossos amigos, com o nosso anjo da guarda, com o entendimento dessa doutrina espírita, com a casa que nos fornece também os recursos necessários a essa nossa caminhada evolutiva, aproveitar da melhor forma possível, fazer essa nossa estada aqui na Terra mais fácil, na medida do entendimento, que vamos acertando mais e errando menos. E assim, mais uma vez reunidos com estes amigos que aqui estão, agradecemos por esta oportunidade de aqui estarmos e pedimos a eles mais uma vez, fiquem conosco, nos ajudando nesta nossa caminhada. Que assim seja.